Após a morte, para onde vamos e onde ficamos até o juízo final? Como que é isso aí, professor? Explica pra gente. Muito boa pergunta. Muitos cristãos, Tito, acreditam que por ocasião da morte há uma separação entre o corpo e a alma, o espírito, se encontra num lugar intermediário, aguardando o momento do juízo final ou da ressurreição. Só que esse ensinamento, amigo ouvinte e telespectador, não é um ensinamento bíblico. A Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar que não é chamado na Bíblia de lugar intermediário. Vou ler para você Gênesis capítulo 3, verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui Deus está dizendo para Adão e Eva quais seriam as consequências do pecado deles. De terem se afastado de Deus e, obviamente, terem sido privados da árvore da vida, que lhes perpetuava a existência. Aqui diz que, como consequência do pecado, Adão voltaria para o pó. O texto bíblico não ensina que a pessoa vai para um lugar intermediário, aguardar a ressurreição, ou que o espírito dos maus vai para o inferno. Não, a Bíblia não ensina isso. Quando a Bíblia menciona o termo inferno, analise os termos e os textos bíblicos com atenção e você perceberá que o lago de fogo mencionado por Cristo é para castigar os ímpios depois da volta de Cristo, como lemos em Apocalipse capítulo 20. Então, muitos descontextualizam Apocalipse 20, verso 10, para dizer que o inferno existe. Não, o lago de fogo não existe, ele existirá. E a Bíblia, além de mencionar que o ser humano vai para o pó da terra, ela menciona que o juízo é algo futuro. Ou seja, a pessoa não está sendo julgada hoje num inferno eterno. O que diz, por exemplo, Atos 17, 31? Atos 17, 31 diz o seguinte: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar. Ou seja, hoje ninguém está sendo julgado logo após a morte. Por quê? Porque o Salmo capítulo 6, verso 5 diz que na morte não há recordação de Deus. O que indica que os profetas bíblicos que disseram que a morte era um sono sem sonhos, eles estavam corretos. Então, se você for Daniel, capítulo 12, versos 2 e 2, Daniel compara a morte a um sono. Jeremias, em Jeremias 51, 57, compara a morte a um sono. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13, compara a morte a um sono. E o próprio Cristo, em João 11, 11 a 14, compara a morte a um sono. Então, acreditemos no texto bíblico como ele ensina e não tenhamos a mentalidade grega para colocarmos uma doutrina na Bíblia que não existe, que é chamada imortalidade natural da alma.